Bom dia. Vamos orar. Obrigado por estares aqui nesta manhã, Senhor. Agradecemos-te tanto pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua bondade para conosco, para com o teu povo, em todo o lugar. Agradecemos-te tanto porque fora de ti não há salvação. Temos consciência disso. Mas também estávamos perdidos e agora fomos encontrados por ti. Fomos feitos parte da família de Deus, como teus filhos e tuas filhas. E estamos vivendo um tempo tão abençoado, Senhor, porque estamos perto do teu coração. Mas olhando ao nosso redor, nós precisamos, Senhor, que tu tornes a avivar, a despertar o nosso coração para aquilo que é essencial, é fundamental na nossa vida, Senhor. Por isso te pedimos que nesta manhã nos fales pela tua palavra. Estamos afligidos por causa daquilo que acontece ao nosso redor, mas sabemos que tu estás no controle de todas as coisas. Nada está oculto diante de ti, Senhor. Tu não estás inativo. Tu estás trabalhando nos bastidores, como nós costumamos dizer. Mas estás fazendo a tua obra, Senhor, e nesta manhã eu peço-te encarecidamente que a tua graça, o teu favor, tome a minha vida, Senhor, e eu seja somente um canal por onde tu possas fluir. Faz isso para a tua glória, Pai. Te peço no nome de Jesus. Amém. Sabe que das coisas mais difíceis de falar, esta não é, o falar sobre jejum não é um assunto popular, não é aclamado, não é uma doutrina que seja fundamental para a salvação. Nós somos salvos pela graça. Não é tão importante como o perdão dos pecados, como a misericórdia de Deus, como a certeza da vida eterna, como a esperança que há em nós, mas é fundamental. E aquilo que eu tenho como lema, que Deus pôs no meu coração, ou no nosso coração, luta por amor de Deus. Luta por amor de Deus. Quando nós vemos na carta a Timóteo, não vamos ler, só vou mencionar, quando lemos na carta a Timóteo que Paulo escreve a Timóteo ao seu discípulo e diz: combati o bom combate. E muitos de nós pensamos que estamos aqui a passar um tempo de lazer e que não tarda Jesus vem e leva-nos e tudo vai acabar e vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, mas aqui também pode ser uma bênção. Mas das coisas que mais me custam, ou me custaram quando estava a conversar com a minha esposa sobre isto, é o facto de termos que falar hoje sobre algo que devia fazer parte da nossa vida, ser um fundamento da nossa vida. A questão da oração, a questão do jejum, a questão da leitura da palavra, a questão da nossa vida piedosa, a vida dedicada a Deus, tudo isto é fundamental. E perdeu-se. Infelizmente perdeu-se. E Jesus, quando enviou os seus primeiros discípulos, apóstolos, os seus primeiros seguidores, ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E sabe que com o passar dos anos há coisas que foram ficando esquecidas. No começo da igreja, no nascimento da igreja e nos primeiros anos da igreja, a oração,
o jejum, visitar os enfermos, curar os enfermos, era uma condição essencial de cada discípulo do Senhor. Mas parece que com o passar dos anos foi caindo em desuso, é uma coisa que já não faz sentido, e alguns até acham que nem se devia falar sobre isso, porque isso não faz sentido nenhum. Mas o pastor foi falar sobre a passagem que eu nesta manhã vou usar para começar a falar convosco sobre este assunto que é tão importante. Mateus capítulo 17. E enquanto abrem, e eles vão pôr ali, vocês sabem o que é estarmos a fazer um trabalho e vir o patrão ou o nosso chefe ou o encarregado, aquele que tem a responsabilidade sobre aquilo que fazemos, nos dizer, olha, o trabalho não é feito dessa maneira, não o está a fazer bem. Já aconteceu? Estarmos a fazer um trabalho e depois dizerem, não é assim que eu quero que faça. Não é assim que se faz. É porque nós não estamos muitas vezes nem preparados, nem capacitados para fazer o trabalho que devemos fazer. Fazemos à nossa maneira, consoante as nossas forças. Mas Deus deixou-nos os recursos, não agora, já os deu há muito tempo, mas nós acabamos por nos esquecer. E não lançamos mãos deles, mas eles é que fazem parte fundamental para que o trabalho, a obra de Deus seja feita de acordo com a sua vontade. E quando nós lemos Mateus capítulo 17, verso 14... diz, e quando chegaram à multidão, Jesus tinha ido orar juntamente com Pedro, Tiago e João, foi no lugar em que se transfigurou. E quando nós estamos no alto, no monte, diante da presença da majestade de Deus, que nós amamos, que nós gostamos, isso é intimidade. Isso é aquilo que desta vida nós levamos e usufruímos do melhor. É o tempo que nós passamos com Deus. Por isso é que Pedro, Tiago e João adormeceram. E quando acordaram e viram a sua majestade, viram Jesus como Ele verdadeiramente é, eu fiquei a pensar nas palavras deles, de Pedro. Porque Pedro tinha o coração ao pé da boca e saiu logo. Aquilo brotou, como brotavam noutras alturas. Bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E se tivesse feito isso, se Jesus tivesse seguido o conselho de Pedro, ainda hoje as pessoas estavam a fazer peregrinação. Como infielmente as pessoas se afastam de Deus para ir a lugares de culto onde Deus não está. Deus vai lá pela misericórdia que tem das pessoas que lá vão. Mas Deus não vive ali. Nós é que somos templo onde Deus habita, onde damos lugar para Ele se mover. Mas quem está nestes lugares não quer descer ao vale. Esquece que há um vale onde nós precisamos de ir porque ali há necessidade. E a Bíblia diz que quando chegaram à multidão, aproximando-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático. Nós ouvimos o pastor mencionar, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demónio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, porque não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Porque se em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá.
e há de acontecer, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E quando se fala de jejum, há muitas pessoas que dizem, pronto, é que se me tiram o comer, tiram-me tudo. Mas porquê é que eu tenho que deixar de comer? Desculpe, tira a ideia de que jejum é um sacrifício. Jejum é um deleite, é um prazer, porque tenho a possibilidade de afligir a minha alma diante de Deus. Estou usando abster-me de alimentação como uma forma de culto para visar a glória de Deus. Porque se nós estamos, eu não quero falar na igreja, eu quero falar de mim, quero falar de nós, de cada um de nós individualmente, que tem uma relação com Jesus, que conhece Jesus. Não quero falar da igreja porque é distante, fica muito além. Se nós temos a possibilidade de olhar ao nosso redor e ver as necessidades da nossa nação, deste ministério, de percebermos que precisamos hoje mais do que nunca da glória de Deus se mover para restaurar vidas, para libertar homens e mulheres que estão amarrados, para trazer vitória ao povo de Deus, para despertar uma igreja que está amortecida. O que é que nós vamos fazer? Simplesmente orar? Nós precisamos de orar, mas juntar a essa aflição a dor do nosso coração, humilhando-nos diante de Deus, para que o façamos com jejum. Um dia um homem foi chamado por Deus para trabalhar num lar no Texas, onde estavam crianças que, devido à sua deficiência mental, os pais deixavam, abandonavam, e aquele lugar de recolhimento do Estado tinha-se esquecido, eram maltratados, não eram bem cuidados. E Deus chamou um homem santo de Deus para ir para ali para cuidar deles. E com a possibilidade de falar do Evangelho, ele dizia, Senhor, trouxeste-me aqui, mas estas crianças, muitas delas nem me ouvem. Muitas delas nem se apercebem de que eu venho aqui. Sou um servo teu para lhes falar da mensagem de Deus. E muitos não ouviam por causa das suas deficiências. Agiam distantes daquilo que ele queria. Mas havia um rapaz crescido, já devia ter 13, 14 anos. E ele notava que este moço, a sua deficiência era tão profunda que ele, em momentos da sua vida ou do seu dia a dia, espancava-se no rosto com força, batia com a cabeça nas paredes e fazia isto com muita frequência. E a sua pele estava tão endurecida como se fosse a pele de um crocodilo. Estava quase disforme. E ele olhou para a criança, falou com Deus e disse, Deus, mas o que é que eu posso fazer por esta criança? E não ouviu resposta. E aquilo que faziam era os enfermeiros ou os técnicos levaram-no durante alguns meses para um lugar para levar sessão de choques. E a situação da criança piorou, piorou e piorou. E quando voltou, aquilo que acharam que era melhor para que ele não se espancasse era apertar as suas mãos. Mas isso era uma festa para os outros, porque obrigavam-no a correr. E como ele tinha as mãos atadas, quando ele se descuidava ou tropeçava, batia com a cara no chão e então era uma desgraça. Um dia este homem de Deus, com a dor que tinha no seu coração, pegou nele, levou ao escritório, abraçou-o e sentiu que ele tinha sentido o abraço que lhe deu.
e orou no seu coração e disse: Senhor, o que é que eu posso fazer por esta criança? No mesmo instante o Espírito Santo diz-lhe: ora e jejua por ele. E ele ficou: jejuar? Eu vou deixar de comer por causa da situação desta criança? E muitas vezes, quando nós somos chamados ou desafiados por Deus a fazer mais qualquer coisa, a desculpa que nós encontramos é essa. Na vida cristã, nós temos recursos que Deus nos deu e que temos que aprender e saber usar. E é a oração e o jejum. No domingo passado o pastor falou sobre isso, eu não vou repetir aquilo que o pastor disse, mas quero pegar nas palavras de Mateus capítulo 6, verso 6, e eu gostava que percebessem naquilo que lá está escrito. Mas tu, quando orares, estão aqui? Quando orares. Eu não sei se reparam, mas não diz, mas tu, se orares, não, é quando fizeres. Significa que não é uma coisa que não existe e vou lançar mão de uma coisa que não existe ou fazer ou uma prática ou praticar uma determinada disciplina que não existe, mas eu vou fazer. Não, é quando tu orares, falo desta maneira. E o pastor mencionou, e bem, é preciso ter cuidado, não vale a pena estar a repetir, ou fazer aquelas rezas ou aquelas ladainhas, porque não vale a pena, não é sentido, não toca o coração de Deus. A Bíblia diz, depois no versículo 16, do mesmo capítulo 6, e quando jejuardes, porque vai fazer parte da prática. Se nós voltarmos, enquanto estamos aqui, com o nosso pensamento um bocadinho para trás, e quando Jesus diz, esta casta não sai, sem oração e jejum, se o jejum é a humilhação da minha incapacidade diante de Deus, de precisar de Deus, para que Deus me use, para que Deus use a sua obra, Deus desperte a sua igreja, que a nossa visão não esteja tão limitada a nós mesmos, mas que vejamos com os seus olhos uma multidão que anda errada e desgarrada como ovelhas sem pastor. A nossa nação está a ser dizimada. Alguns são familiares nossos. O que é que nós estamos a fazer? Olha, não podemos fazer nada. Podemos orar, podemos jejuar, podemos clamar ao Senhor, podemos pôr na brecha em favor da nossa nação. Essa é a nossa responsabilidade como corpo de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Se Jesus expulsou aquele demónio, é porque ele o fazia com jejum e oração. E a sua vida era uma vida de jejum e oração. E eu pergunto a si, que está em casa, pergunto a nós, pergunto a mim mesmo. Quando Jesus veio, ele não se humilhou deixando a forma de Deus para adotar a forma de homem. Na condição de homem, não se humilhou tomando a forma de servo. E ainda assim a sua vida, apesar da intimidade que tinha com o Pai, porque falava dele como algo transcendente à nossa compreensão, humilhava-se, orava e jejuava. E durante 40 dias teve necessidade, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para jejuar. Sempre ouvi. É condição nossa. Nós sabemos que isto é verdade. É tão verdade como estarmos aqui. Sempre que Deus chama alguém para a sua obra, capacita-o. Dá-lhe as armas. Dá-lhe os recursos. E acima de tudo o sustenta. Queria ouvir mais uma vez. Amém. Sempre que Deus chama alguém,
Deus capacita-o, dá-lhe as armas, dá-lhe os recursos e sustenta-o. E quando as dificuldades são grandes, só a oração não consegue mover, abrir a porta. Porque Deus quer ver humilhação, não só por aquilo que nós ouvimos, não é só pelo pecado do nosso povo. Porquê que porquê que o nosso povo vai para Fátima clamar a uma deusa que não existe? Que é mãe de um homem, não é mãe de Deus. Porquê? Temos que fazer alguma coisa. Vemos a dificuldade em que o nosso país está a atravessar. Temos que fazer alguma coisa. Nem que seja um de nós. Agora, se todos nós nos juntarmos, porque somos convocados, pode haver aquele jejum que nós fazemos individualmente por necessidades específicas, pessoais ou familiares ou de amigos, que vemos que estão enredados por tantas coisas, façamo-lo, porque Deus vai ouvir e Deus vai trazer vitória. Como Deus trouxe vitória a este homem que eu acabei de falar, depois de alguns dias dele ter orado e jejuado. E ele pensava que não o devia fazer. Mas ele disse, se tu dizes, eu vou fazer. Se é falado por Deus, eu vou fazer. E orou, e jejuou, e o Espírito Santo diz-lhe, agora traz a criança ao teu escritório. E ele trouxe, e falou com ela, olhou nos olhos e disse-lhe, olha, a ti te digo, que em nome de Jesus, fica liberto. No mesmo instante, aquela criança pulou cerca de 2 metros, caiu batendo na porta, ficou estatelada no chão. Na mesma altura ficou completamente liberta. Levantou-se, abraçou aquele homem com lágrimas nos olhos, agradeceu-lhe. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos colocamos na brecha, nós vemos Deus mover-se. Permita-me que lhe diga isto. Não se ofenda comigo que está em casa, porque os que estão aqui não se vão ofender. Sabe porque é que muitos de nós, infelizmente, dedicamos pouco tempo à oração? Sabe porque é que muitos de nós dedicamos muitíssimo pouco tempo a jejuar? Eu explico. Porque quando nós oramos, Deus olha a nossa condição. E Senhor, perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus devedores. E se nós não estamos a perdoar, Deus diz, desculpa, eu não percebi o que é que tu disseste. Podes repetir? Senhor, eu queria que tu perdoasses os meus pecados como eu perdoo. Como tu quê? E isto é a oração. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, deixamos de comer, deixamos de nos alimentar fisicamente, para nos alimentarmos do pão que vem do céu. Porque Deus nos sustenta. Deus vai entrar em trabalho conosco. Deus começa a prescrutar o nosso coração, as profundezas da nossa alma, para mostrar aquilo que está mal. E porque não queremos que Deus mexa, é melhor ficar como estamos, Senhor. Eu conheço alguém que num tempo que fez de jejum, ia a conduzir e a presença de Deus era tão notória naquele carro que ele teve que encostar, ajoelhou-se, não havia ninguém na estrada, ajoelhou-se no chão, diz ele,
E ele fez uma oração que não foi uma oração de Pedro, mas disse a Deus: por favor, Deus, ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Quando nós estamos na presença de Deus, e todos nós nos lembramos do caso de Isaías: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós estamos na presença de Deus, é que nós tomamos consciência daquilo que realmente somos. Não é de outra maneira. Podemos ler a Bíblia, ela é um espelho que mostra a nossa condição, mas somos capazes de dar a volta, mudamos a página e o espelho já não está lá. Agora, quando nós nos apresentamos diante de Deus, humilhando-nos, Deus começa a trabalhar connosco, a preparar o nosso coração para nos atender ao clamor que estamos a fazer em prol de alguém, ou em nosso favor, ou da nossa família. E quem já lançou mão desta arma sabe que Deus dá a vitória. Deus marca a vida daqueles que o fazem. E nesta altura a igreja precisa de se levantar como um exército. Não é um problema económico, não é um problema de pandemia. É uma necessidade que Deus nos chama para estarmos na brecha. 5 dias, não digo que seja muito ou que seja pouco, se é o que nos é convocado a fazer, façamo-lo, não se desculpe. Por favor. Porque eu tenho que tomar medicação, ainda tenho que fazer isto. Se fizer um jejum parcial, alimentando-se de fruta, alimentando-se de verduras, bebendo sumos só e deixando a carne e essas coisas de lado, isso que é bom. O objetivo não é emagrecer. O objetivo não é queimar as calorias que vieram durante as festas. Não, isso é insensato, não faz sentido. Isto é espiritual. Tem que haver a motivação certa. Este ministério precisa. Esta comunidade precisa. É uma carga que nós devemos levar sobre os nossos ombros. Os nossos líderes precisam de uma unção nova e fresca. Aqueles que estão nas missões precisam do nosso auxílio, da nossa oração, do nosso jejum, para serem sustentados. Mas será que Deus não os sustenta se não fizermos isso? Falo-á certamente, mas eu quero fazer parte da bênção. Amém. Nós queremos fazer parte da bênção. Queremos que esta nação, este povo, aqueles por quem oramos, Deus vai se mover em favor deles. Senhor, dá-me a graça, por favor. Sabe o que é que aconteceu nos dias de Noé? Antes de vir o dilúvio sobre a terra, os jovens não digam. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso não é pecado? Claro que não. Mas não estavam minimamente preocupados nem centrada a sua atenção em Deus. Comer, beber, fazer aquilo que é normal. É normal, nós precisamos. Se temos que carregar móveis, precisamos de comer. Se precisamos de fazer qualquer coisa, nós precisamos de nos alimentar. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, então o homem vive. E Deus sabe. Aquele que Deus que está em oculto sabe que nós precisamos de pão. E Ele disse, vós orareis assim, dá-nos o pão necessário para cada dia. Mas não se lembre que isto não é como a sopa da pedra. A sopa da pedra era só pôr a água a ferver com uma pedra. Mas se isto tivesse umas verduras, também não era mau, tome lá. E se estivesse uma carninha de porco, tome lá. E depois saiu a famosa sopa da pedra. Quem conhece a história sabe que é assim.
É pão, dá-me aquilo que é necessário. Mas alguns precisam de meter no pão, não digo, porque eu não sei o que é que se lá põe. Sabe o que é que aconteceu nos dias de Ló? O povo comia, bebia e negociava. Sabe o que é que aconteceu com o povo de Israel? Ainda há pouco tempo se leu esta passagem em 1 Coríntios capítulo 10. Que o povo se levantou para comer, beber e levantou-se para folgar. Então, mas espera, uma coisa é no tempo de Ló, uma coisa é no tempo de Noé e outra coisa é Israel no deserto. Porque nós somos facilmente influenciáveis. Diga-me lá se esta situação não se passou já consigo. Determinou no seu coração? Vou pôr isto aqui para ver se eu não me estico. Alguma situação, ou porque não está bem do seu estômago, ou porque comeu demais em alguns dias, então decide, eu vou ter cuidado, eu vou deixar agora de comer isto e de comer aquilo para ver se o meu organismo estabiliza. E quando decidimos isso, passamos por alguém, olha, vamos ali ao café, vamos beber um chazinho, comer um bolinho. E não estou nessa, sabes, nesta altura não estou muito bem. Vá, anda lá. Não, nunca fomos tentados assim. Quando nós não decidimos nada, ninguém nos convida. Mas quando nós decidimos no nosso coração, eu vou. Pode contar comigo, pastor. Mas a seguir vou ter uma fome como nunca tive. E depois passo, naquele lugar vem um cheiro a frango assado, ou vem um cheiro a refogado, e eu estou mais ou menos a fazer ideia daquilo que eles vão fazer, e eu sei porque já provei aquilo, é muito bom, eu não me aguento e perco as forças. Não, eu tenho que determinar no meu coração, tal como aconteceu com Daniel. Tinha manjares, coisas boas e finas. Não era coisas rascas. Não, comida fina. Melhor que gourmet. É rei. São os manjares. Come, porque isso é bom. Daniel determinou no seu coração, não é não comer. Está aqui alguém? Ele disse, eu não vou comer. Ele disse, o que é que ele disse? Eu não me vou contaminar, porque se tu tens um propósito maior, tu não te vais deixar seduzir por um prato de lentilhas. Amém. Tens um propósito maior. É difícil? É, mas não é um sacrifício. Estás a afligir a tua alma porque estás a visar a glória de Deus. E quando começas a ver Deus mover-se através da tua oração, do teu jejum, do teu esforço, da tua humilhação, tu não vais querer outra coisa. Ganhas o hábito, o gosto por isso, e então não vais ver outra coisa. Passado 10 dias, o semblante de Daniel era mais formoso e até diz que estavam mais gordos, de maneira que não uses o jejum para não engordar. Diz a Bíblia que estavam mais gordos que os outros, o parecer e a formosura deles ainda era melhor. Mas do capítulo 1 até ao capítulo 9, no capítulo 9, ele não pediu nada a ninguém, no seu coração aceitou humilhar-se. Ninguém o convocou, foi ele que no seu coração se humilhou, buscou a Deus. E Deus revelou-lhe coisas tremendas. Leia o capítulo 9 e o capítulo 10. 21 dias esteve ele assim.
Nós temos um perigo tremendo, é que deixamos, às vezes as coisas acontecem na nossa vida. Eu tinha alguns versículos para ler. O jejum não pode ser visto como um perigo para a saúde. Olha, cientificamente até os médicos aconselham que nós, pelo menos uma vez na semana, façamos jejum, para que o nosso organismo se liberte de toxinas e de coisas que não prestam. E eu tenho que falar sobre isto. E se nós formos confrontados com fariseus e religiosos e saduceus que digam, então nós jejuamos. E eles só tinham a obrigação de jejuar uma vez por semana, porque a lei impunha. Mas alguns deles, para serem melhores, mais espirituais, jejuavam 2 vezes. Lembrem-se do fariseu que sobe ao templo para orar com o publicano. Eu não sou como estes. Esta escumalha não contes comigo com isso. Não me identifico com eles. Eu jejuo 2 vezes na semana. Estão a notar? Eu jejuo 2 vezes na semana. Uma, não. Eu jejuo 2 vezes. E os teus discípulos, e os de João, os discípulos de João também jejuam. O que é que fazem os teus? Olhe, se nós fôssemos confrontados hoje com gente assim. Se os muçulmanos se levantassem quando eles fazem o Ramadão, estão dias de jejum, não quer fazer como o deles. Porque é o mês em que comem mais. Porque comem muito durante a noite para aguentar o dia. Nós não fazemos isso. Quando é que vai começar amanhã? Então hoje eu vou me encharcar. Não faça isso. Porque o seu propósito é espiritual. Ora a Deus, busca Deus e diz, Senhor, eu quero fazer, não sou capaz, mas se tu me ajudares eu vou para diante. Não se encharque, não coma demasiado. Mas eles eram capazes de dizer, olha, pelo menos na minha nós fazemos. E vocês cristãos, o que é que estão a fazer? E as outras religiões pagãs, que fazem também. E deixe-me dizer-lhe, sabe que aqueles que têm ou que seguem as orientações satânicas estão muitas vezes na brecha orando para que a obra de Deus não tenha sucesso. Mas Deus é maior. Porque sem nós sabermos, há homens e mulheres que estão em oculto, orando e jejuando, levantando o estandarte de que Cristo é Senhor e que esta terra é dele. Eles bem tentam, fazem isto, porque eu já ouvi da boca de alguns. Fazem, para que a obra de Deus não prospere. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor for Senhor, e será para todo sempre, Ele vai ter vitória. E eu quero estar do lado dele. Nós queremos estar do lado daquele que é vencedor. É difícil, às vezes falta-nos a força, às vezes não conseguimos pensar direito, parece que vamos desfalecer, mas Deus sustenta. Nós não podemos pôr em causa, não tenha medo que a sua saúde não fique mal. Nem é um sacrifício, não é só abstinência, é uma forma de culto. O que é que Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, verso 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não sabia que tínhamos que fazer sacrifícios. Então, para isso eu não aceitava Jesus. Então não tem que deixar tudo para ser discípulo dele? Já os fez. Já deixou a vida que tinha para caminhar com ele. Ofereça-se em sacrifício vivo.
É verdade que o jejum perdeu a popularidade e vai contra a nossa tendência natural, caiu no esquecimento. Mas deixe-me lembrar-lhe, a marca do ministério dos discípulos de Cristo ao longo da história da Igreja foi o jejum. É uma disciplina que está lá. Como ler a Bíblia, como orar, como congregar-se, como fazer outras coisas, como ajudar os pobres, como fazer trabalho social ou não social. Tudo isto fazia parte dos discípulos. Na igreja de Antioquia estavam eles servindo ao Senhor, orando e jejuando, e o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho chamado. Se não houver líderes espirituais, consagrados, que tenham visão, que nos transmitam a visão, nós não seríamos convocados. Louvamos a Deus por aqueles que nos lideram. Têm visão de Deus, recebem visão de Deus e convocam o povo, e o povo vai. Porque estamos a servir a Deus na pessoa deles. Convocados para servir, estarmos na brecha, contem comigo. E Deus vai dizer: agora quero que façam isto, agora quero que façam aquilo. A igreja fazia isto, a igreja vivia disto. E eu nunca vi ninguém morrer por causa disso. O ministério de Paulo, logo que ele teve no seu coração o desejo de ir a Damasco, eu pedi que eles pusessem, dei-lhes um monte de versículos, alguns nem pus, e Deus está a fazer assim ainda bem. Quando Jesus apareceu a Saulo e disse: Saulo, porquê é que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Que queres que faça? Vai para Damasco. Ninguém lhe disse nada. Sabe quantos dias esteve ele sem comer e sem beber? Esperando a resposta daquele que lhe apareceu a caminho de Damasco. Sabe? 3 dias. Não via, não comia e não bebia, enquanto Deus nos bastidores falava com Ananias e disse: vai à rua direita. Está lá um homem chamado Saulo. Senhor, por favor. Esse, vai. Vai lá, porque ele é um vaso escolhido. Vai lá. E estava ele, orou e jejuou. Quando nós lemos 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 11, Paulo diz que as características do seu ministério, para além de lutas, espancamentos, estavam os jejuns. E eu ponho-me a pensar, eu não quero voltar àquele tempo, nunca lá vivi, mas havia um mover de Deus tremendo. E os irmãos acham que era por causa de quê? Que Deus era mais misericordioso na altura do que hoje? Quando a Bíblia diz que os discípulos foram para Jerusalém, que Jesus disse: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, acham que eles só foram para orar? Eu acredito que eles estiveram ali em oração e em humilhação diante de Deus. Precisamos dessa preciosa unção. Sai um sermão de Pedro que naquele dia leva uma multidão à conversão. Hoje são precisos milhares de sermões para levar uma pessoa a entregar-se a Jesus. Porquê? Porque falta esta unção, este poder. Não digo na vida daqueles que pregam, talvez na minha. Mas a igreja precisa de pensar que se a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, venham ao reconhecimento da verdade, há muitos que estão perecendo sem terem tido a oportunidade, se calhar, de ouvir o genuíno Evangelho. Por isso é que ele diz: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros. Como?
sentindo este peso, humilhando-nos e dizendo-nos: Senhor, nós não somos capazes. Por favor, levanta homens e mulheres cheios do teu poder, cheios do teu Espírito, para que vão e anunciem as boas novas. Porque como ouvirão se não houver quem pregue? Já estão a pensar vir para aqui? Não façam isso. Onde está a Igreja de Jesus neste tempo? Pensem comigo, por favor. O que é que nós estamos a fazer em prol desta geração? Se nós amamos a Deus, amamos a obra de Deus e amamos o próximo, jejuemos. E eu vou terminar. Sabe quantos dias teve Moisés sem comer e sem beber? Agarrem-se às vossas cadeiras. Estou-vos a dizer, segurem as cadeiras, segurem-se nas cadeiras. 80 dias sem comer e sem beber. Subiu ao monte para ir buscar a lei. Desceu do monte, teve lá 40 dias onde não comeu e não bebeu. Quem é que o sustentou? Deus! Quando desceu, quebrou as tábuas da lei. O que é que aconteceu? Foi chamado para lá voltar. Quantos dias voltou lá? Mais 40 dias, 80 dias, em que esteve na presença de Deus, sem comer e sem beber, e Deus o sustentou. O que é que o anjo disse a Elias? Elias, levanta-te, desperta, come, porque o caminho que tens a fazer é muito. Voltou a dormir. Não me chateies que eu estou muito cansado, eu não posso, já não tenho força para isto. Façam outros. Levanta-te, come, porque o caminho que tens a fazer é muito. Comeu. Sabe quantos dias caminhou ele com aquilo que comeu? 40 dias. Temos o caso de Daniel. Temos o caso de Jesus. E agora termino mesmo. Se quiserem subir ou se quiserem ficar aí, tanto me faz. Por favor, olha à tua volta. Não para aqui. Por amor de Deus, luta. Deus não vai buscar os incrédulos, nem os infiéis. Deus vai buscar os seus filhos, chamar os seus filhos, convocar os seus filhos para estarem na brecha. Não és capaz, não tens força? Diz isso a Jesus: Senhor, eu não... Com esta idade, Senhor, eu e o Henrique estamos quase com 67 anos, Senhor, há moços novos que podem fazer isso. Não, eu quero estar na brecha. Eu quero estar na brecha, Senhor, conta comigo, dá-me a força e a graça, porque eu sinto um peso grande pela nossa nação. Nós amamos este povo, Deus ama esta nação. Se Ele se esquecer, nós vamos interceder, movemos céus e terra para que Deus olhe para o nosso povo.